Você já ouviu falar em TPM, né, Agostinho? O que é TPM? Não. Existe TPM que as moças têm. Os homens, como eu, têm TPL. É tensão pré-live. Muito bom. Tá bom? Olha, Mas, eu também tive isso no começo, mas agora você isso aí está... vai Tá. perdendo aqui. Eu queria dizer assim que eu estou muito contente de estar envolvido nesse seu projeto. O título dessa nossa conversa é de oportunidades de negócios, mesmo nessa época, né? Eu tenho a alegria de receber hoje aqui meu amigo querido Silvio Pires de Paula, que é uma figura brilhante, é um amigo querido que eu tenho o prazer de ter um saudável hábito de almoçar com ele todo mês, onde nós tomamos um bom vinho e conversamos sobre coisas muito especiais. Então, eu vou me sentir aqui hoje fazendo isso que faço com o Silvio todo mês. Agradeço a você, Silvio, por estar aqui conosco. Obrigado, Silvio. Uma honra, Agostinho, estar no meio de pessoas tão célebres, importantes e que, no conjunto, poderiam tocar esse país, sem falar no Estado. Silvio, aqui é uma conversa de amigos, e aí eu gostaria de inaugurar essa nossa conversa perguntando a você como é que está o seu confinamento, como é que está o seu afastamento social nesses dias de pandemia? Olha, eu moro num apartamento que tem 18 andares e eu moro no 13º. Eu tenho feito exercício, hoje eu fiz, por exemplo, eu desço pela escada e subo até o 18º andar. Isso é um exercício assim que fico dentro de casa, não preciso usar a máscara. Mas eu costumo sair também. Até um dia nós nos encontramos assim, você estava todo esportista andando de bicicleta assim, né? Por Higienópolis. Costumo sair também, às vezes ir ao supermercado e tal, mas eu estou bem. Estou trabalhando bastante em casa. Impressionante, né? Eu estou vendo isso como uma oportunidade. É interessante, Agostinho, que todos nós levamos um susto com essa pandemia. Verdade. Como se fôssemos assim, alguém nos deu um soco na cara e a gente caiu e não sabe, e os planos que a gente tinha, eles foram por água abaixo, as viagens foram proteladas, até casamentos que haviam por aí marcados foram desmarcados, né? Então, a gente está preocupado onde é que estão os consumidores. E uma coisa interessante que aconteceu comigo, como o isolamento social foi definido que poderia ser que apenas as atividades essenciais seriam liberados, eu fiquei preocupado porque a minha atividade, que é trabalhar com pesquisa de mercado, não foi liberado. Eu estou trabalhando a vida toda numa atividade que não é essencial, meu Deus do céu. Mas eu não estou sozinho. Muita gente passou por esse mesma ideia, né? Deixa eu aproveitar um pouquinho, Silvio, para as pessoas que estão aqui conosco, muitos te conhecem, mas como eu disse, a live é gravada, nós temos um serviço de inteligência do Global Consul que informa as universidades que queiram temas que nós debatemos, e alunos que vão fazer mestrados e outras coisas podem ter essas lives como fonte de referência de temas. Eu queria perguntar um pouquinho para você, pegar aí uns 5 minutinhos para você contar a história para nós da Demanda, porque a Demanda é a mais longeva empresa de pesquisa de mercado do Brasil, e é 100% brasileira, você que criou, cuidou e zela por isso. Conta um pouquinho a história, como é que nasce a Demanda no Brasil, Silvio? Olha, você está me dando uma oportunidade interessante. Então, é uma boutique de pesquisa de mercado que tem uma história muito antiga, né? Ela se estabeleceu em 67. Então, ela tem mais que 52 anos hoje. Mais que 62 anos. Em setembro, ela faz 53 anos. E é uma empresa que presta serviços de qualidade para clientes de fino trato, vamos colocar a coisa assim.
Nós fizemos já perto de 7.000 projetos com sucesso, para mais de 800 clientes. Trabalhamos em muitos países, né? Já trabalhamos em mais de 20 países, fazendo pesquisas lá para clientes brasileiros ou, às vezes, fazendo em outros países para clientes de fora. Então, nós temos uma atividade assim. Nós nos posicionamos como orientamos decisões, ajudamos a gerência média e alta a tomar decisões com sucesso. Esse é o nosso posicionamento. Eu sou um ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, também eu fui professor lá, também fui professor durante alguns anos e também na Escola Superior de Propaganda. Então, tenho uma vida de atividade de lecionar. Aí, depois, muito cedo também, eu entrei em política profissional e eu sempre gosto de participar de associações. Já fui presidente da ABPM, que é a Associação Brasileira de Institutos de Pesquisas de Mercado. Essa entidade não existe mais e se juntou com a ABEP. Eu promovi a junção entre as duas e passei a ser o vice-presidente da ABEP, que é uma entidade que é a única entidade que congrega as empresas. E também sou conselheiro da Associação dos Pesquisadores. Também tenho atividade muito ligada aos administradores. Eu sou vice-presidente do CRA, Conselho Regional de Administração. Uma CEO, que é minha filha, Gabriela, uma PhD muito competente, mas trabalhamos bastante juntos, fazendo as coisas. Temos clientes no Brasil como fora do Brasil, não é? E é isso, assim, de modo geral. Muito bom. Silvio, falando um pouquinho desse tema que nos interessa, as pessoas que nos assistem, nós vivemos um momento que nunca, acho que jamais na história do planeta, a pesquisa de mercado foi tão importante como agora após a Covid-19, porque o mercado quer se entender. E as pessoas não têm noção do quanto já foi feito de pesquisa de mercado para que nós chegássemos nesse estágio de economia de mercado que nós estamos. Quer dizer, a pesquisa de mercado ela é o estudo do market share, ou seja, onde eu devo estar, com que produto, em que horas, em que preço. Conta um pouquinho as histórias da demanda. Você tem casos muito especiais que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de ver. Qual foi o caso mais pitoresco que você já enfrentou nessa história toda de pesquisa de mercado? Agostinho, eu fui preso algumas vezes fazendo pesquisa política aí no interior. Nossa, eu tenho tanta história para contar. Tem até um livro que eu escrevi para homenagear Vou pegar aqui a capa do livro. Para homenagear todos os que estão vendo, pode ter acesso a esse livro. É um livro que diz assim, Histórias Vivas da Pesquisa de Mercado. Né? É uma opção de histórias de pesquisa. Por exemplo, a gente sabe precisamente que perguntas, como nós fizemos muitas pesquisas, nós sabemos precisamente quais são as perguntas que alguém que está lá na apresentação de um relatório vai fazer. Eles fazem as seguintes perguntas, as pessoas, né? Mas por que você não incluiu essa informação a mais? Ou então, será que essa amostra é representativa? Ou será que o momento do ano não atrapalhou as informações? Ou então ele diz assim, eu já deu tudo que nós já sabíamos. Então, a gente já sabe quais as perguntas que fazem e nós já temos as respostas preparadas. Né? Quando eles fazem as perguntas, como eu sou um antigo professor, então eles levantam a bola para eu responder. Né? Eu começo a falar de estatística, falo umas letras gregas, explico margem, intervalo de confiança, margem de erro, e aí pronto, aí faz uma calma no ambiente, e aí eu continuo, né? Nós continuamos apresentando. Existem problemas nessa época de fazer a pesquisa, porque como as lojas estão fechadas, as pessoas estão resguardadas, nós estamos fazendo as pesquisas apenas por telefone
e online. Estamos fazendo muitas pesquisas nesse momento. Mas nós temos uma coisa interessante que é de oportunidade do momento, que é uma revisão do planejamento estratégico das empresas. Como todo mundo ficou assim meio de perna para o ar, sem saber, e os empregados, os talentos das empresas estão todos em casas, trabalhando home office, nós desenvolvemos um projeto em conjunto com clientes que refazemos a avaliação deles da atividade de definição dos mercados, a forma de distribuição que eles estão realizando, a participação de mercado que eles têm por produto e por região, e também os produtos que avaliamos se os produtos que eles têm no portfólio são adequados para o momento ou existe uma oportunidade nesse momento para lançar outros produtos. Também nós avaliamos quais os efeitos da Covid na política das empresas. O tema dessa nossa conversa é muito ligado a oportunidades. Exatamente. Então, e nesse momento, as empresas mais organizadas, mais sólidas, ou que conseguem rapidamente se organizar, elas vão sair à frente de outras. Vai haver consolidação de mercado. Você sente isso, você sente isso, Silvio, que as empresas podem se sair bem? Sinto. Olha, é impressionante. A gente se olha assim o resultado das bolsas da Bolsa de Valores, por exemplo, do fim de abril, a gente vê que as bolsas, as ações despencaram em conjunto, com exceção de algumas. Algumas empresas, como, por exemplo, o Mercado Livre, Magalu, as empresas que têm aplicativos de entrega, de transportes, estão saindo muito bem. Aumentou o número de pessoas físicas no mercado acionário, porque como baixaram os juros, as pessoas físicas também estão se estimulando a voltar. Então, empresas que no setor de saúde, as empresas que vendem, fabricam, distribuem descartáveis, as máscaras. Hoje, por exemplo, eu comprei um produto que o rei dos pendrives me fez chegar uma máscara. Ele deixou de vender pendrive e está distribuindo máscaras que são feitas provavelmente pela família dele, ou reorganizou. Então, as pessoas estão se reorganizando. Então, o mercado, os produtores de desinfecção, como aspersores, né? Eu menciono o caso, por exemplo, da Guarani, da nossa amiga Alida Belandi, que tem uma atividade que vende esses aspersores costais que são utilizados para desinfecção. Então, ela está trabalhando para valer, não é? Nesse momento. Claro, todos os fabricantes de leitos, equipamentos hospitalares, toda a cadeia produtiva que envolve representantes, distribuidores, importadores do sistema de saúde estão bombando. Também existem oportunidades que não são ligadas à atividade comercial apenas. Você sabe que o Itaú doou 50 milhões de reais para combate à doença? Não. Não foi 50 milhões? Foi 100 milhões? Um bi. Sim, foi um bi. Todo mundo sabe. Nós fizemos uma pesquisa para avaliar os efeitos. 35% dos respondentes sabiam que o Itaú, uma pesquisa nacional, online, 35% sabiam que o Itaú tinha doado 1 bilhão de reais para as atividades de combate ao vírus. O custo, o ganho disso em awareness, em imagem, o custo dessa mídia, assim, não, quer dizer, quer dizer,
do mesmo lado, o Santander iniciou essa campanha agora, nesse momento, de valorizar as bancas e tem o propósito de fazer com que 400 mil bancas reexaminem a história do negócio e passem a fazer outras coisas, vendo, porque a atividade que elas estão fazendo está em decadência. Projeto super interessante. Maravilhoso, maravilhoso. Então, tem gente com cabeça nessas empresas, no Itaú, no Santander, na Magalu, no Mercado Livre. Né? Ô, Silvio, uma pergunta para você aqui, para interagir com... Você acha que pesquisa de mercado, para você que é um expert disso, uma vida inteira dentro da pesquisa, pesquisa de mercado é só para empresa grande ou empresa pequena também pode pesquisar? Como é que ela deve reagir e utilizar esse instrumento de marketing? Olha, de modo geral, os contratantes são empresas grandes, mas as associações realizam pesquisas. Né? As associações. E essas associações distribuem os resultados para as empresas de todo porte que são associadas. Né? Não há limitação de acesso para a empresa pequena também. Em geral, empresa pequena, as decisões são mais tomadas não com prazo muito curto. Né? As decisões são tomadas assim para resolver o problema do mês. As empresas grandes e principalmente as multinacionais que têm controles, elas fazem projetos de longo prazo. Então, há mais oportunidade para empresas grandes e organizações de modo geral. Eu também queria comentar, Agostinho, até fiz umas anotações assim, que da mesma maneira que as empresas, os governantes, os políticos têm assumido uma posição de prevalência nesse momento. Né? A gente tem que tirar o chapéu para as habilidades dos políticos que conseguem uma visibilidade. Infelizmente, aproveitam a fraqueza de um governo que está balançando, né? Um governo que teria tudo, teria toda a nossa confiança para poder ir para frente, colocar, né? Eu penso, como consumidor, como eleitor, penso assim, numa situação de pandemia, com que governo ficaria mais sossegado? Com algum dos presidentes anteriores? Não, os imediatamente anteriores dos últimos, do PT, eu não ficaria tranquilo. Eu não teria confiança. No governo do Bolsonaro, eu teria mais confiança em princípio. Aquele governo que iniciou o governo. Nesse momento, está tão atrapalhado que eu fico em dúvida. Mas eu ainda acredito que o Ministério, que a equipe vai dar um jeito de levar o país em boa. Mas o comentário é que os governadores estão numa posição de privilegiada, né? Estão se saindo bem, aproveitam a oportunidade e demonstram uma liderança que é preciso nesse momento. Ô, Silvio, mas você acha que o presidente da República, aí uma pergunta que você me traz essa provocação. Você acha que, então, já que nós somos nossa presidência da República, de algumas coisas que estão acontecendo, você acha que está faltando ele pesquisa ou ele tem a pesquisa errada? Está faltando tranquilidade, está faltando trabalhar em equipe mesmo, está faltando, ele tá sentindo, eu não sei se eu apagar essa luz vai funcionar melhor. Não, tá bem, tranquilo. Tá? Então, eu sinto que, primeiro ponto, Agostinho, quando você é empresário, você é empreendedor, você tem direito de escolher a equipe com quem você quer trabalhar o tempo todo. Porque a responsabilidade final de sucesso ou não é sua. Mas para isso você depende dos recursos. Onde você vai buscar financiamento ou recurso, ou vai utilizar capital próprio, a equipe é sua. Então, não há dúvida que o presidente tem o direito de escolher os ministros, o chefe da polícia, qualquer um, não há dúvida. A mesma coisa você faz na sua empresa, a mesma coisa eu faço na minha empresa. E os empresários que estão ouvindo todos têm essa mesma percepção. Tem que ter uma unidade de comando, tem que ter uma direção. Né? É isso. Acontece que as circunstâncias que levaram à eleição, depois, ele está sob pressão.
ele não tem, nesse momento, ele não tem, está tentando reverter e entrar e ter um relacionamento político. Esse assunto não interessa muito para a gente aqui, mas eu vou só simplificar o seguinte. Está faltando habilidade, tranquilidade para ele poder administrar a operação, eventualmente reduzindo o foco sobre si mesmo e deixando que a equipe trabalhe. Mas ele tem, Silvio, mas peraí, você tocou num ponto que é importante para nós, porque eu acho, no meu entender, ele tem uma pesquisa. Vamos lá, ele tem uma pesquisa de mercado, porque ele é o presidente da República, ele está muito bem abastecido de assessores dele, ministros, etc. Ele tem uma pesquisa. Minha dúvida é se a pesquisa dele está certa ou se a pesquisa dele está errada, mas uma coisa para mim é certo, pela frequência que ele está agindo e como ele está agindo, é que ele quer atrair a parte extrema dele, que é da extrema-direita, para o centro do debate. Para mim, está muito claro que o presidente insiste numa tecla, orientado por uma pesquisa, sem dúvida nenhuma, que ele não tem um papel de liderança no centro, vamos dizer assim, de um movimento político pensante. Tem a esquerda, que ele foi absolutamente contra, que jamais vai votar nele, vai aplaudi-lo. O centro, que quer se ocupar, quer pegar esse pedaço da política, e tem um pedaço dele. Quando ele fala para aquele grupinho dele que é menor, a minha sensação é que alguém orientou ele e falou, olha, o senhor só tem um jeito, atrai esse pouquinho para ele contaminar o centro e o senhor ter condições de falar com uma massa maior. Não é por aí que está acontecendo, senhor? Você que é um expert em pesquisa? Eu não consigo enxergar uma inteligência política nessa direção que você está falando. Não consigo. Eu acho que as ações têm sido vamos dizer assim, muito extemporâneas, declarações, conflito com todos os poderes e com o quarto poder, que é a imprensa. Ele disputa os inimigos errados, né? Ele procura. Ele já é o presidente, ele não precisa ficar disputando campanha política, ele está no palanque ainda, é impressionante isso. Então, é claro que há um problema de gestão da pandemia. E essa característica da democracia, com um país assim tão heterogêneo, com muitos elementos de decisão, muitas instâncias de decisão, né? O Tribunal Superior, o Tribunal Regional, o IBAMA, o Conselho, o Sindicato, todo mundo manda, né? O fiscal, a prefeitura. Então, é difícil você trabalhar com não é como um país como a China, por exemplo, ou então a Alemanha, alguns países assim que têm um tipo de organização mais centralizada e que há um respeito pela liderança, não é? Então, o que se fala não é o que se faz. E o povo se sente, vamos dizer, inseguro quanto a que seguir, né? Então, há um problema de gestão. Esse assunto de gestão, por exemplo, houve essa iniciativa de um grupo de empresários com o general Ramos de criar um projeto pró-Brasil que tem todos os elogios, né? É um projeto que tem uma orientação de investir aonde o Brasil precisa, que é saneamento e construção. Tá? É onde são os dois setores que podem absorver a maior parte dos 13 milhões de desempregados que existem no Brasil hoje em dia. Tá? Esse grupo essas duas atividades precisam ser tocadas. Não há dúvida na cabeça, provavelmente, do ministro da Economia, de que isso é necessário. O ministro Guedes, que isso seja necessário. Ele precisa fazer isso, não há dúvida. Agora, e isso abre um mundo de oportunidades, né? Veja a história de saneamento. Já foi falado pelo governador Alckmin, foi falado por todo mundo, pelo André Matarazzo também. Ele comentou da necessidade que a gente tem de fazer. Existe mais gente morrendo, crianças
por causa da falta de saneamento do Covid, né? Evidentemente. E onde está essa 52%... oportunidade? Na área de saneamento, Silvio, já que tem a minha oportunidade, quando é que está essa oportunidade para quem nos assiste, e fala assim, opa, uma oportunidade, quero anotar isso aí aqui atrás. O saneamento é uma oportunidade que você identifica de negócios para as companhias que operam. Como é que é isso? Exatamente, olha. A gente diz que mercado é gente com dinheiro com disposição de comprar. Também uma forma de ver o mercado é satisfação de necessidades que não existem. Então, por exemplo, você vai a um país que as pessoas não usam sandálias, não usam sapatos, você pode pensar, nossa, nesse país não existe mercado porque as pessoas estão usando só sandália. Ou então, pode pensar, existe um enorme mercado para sapatos, porque eles só estão usando sandálias. Então, o ponto de vista da gente é o seguinte, não é possível um país com a economia do Brasil, com o porte do Brasil, com o nível de projeção que o Brasil tem, manter apenas 52% da população sem assistência dos domicílios, sem esgoto. E 75% da população sem água encanada. Então, essas duas áreas, que são de infraestrutura, são uma área de oportunidade que se junta, que ficou escancarada nesse momento de crise, né? Nós precisamos fazer investimentos para atrair essas pessoas. Então, toda a cadeia produtiva ligada a essa atividade, eu estou falando das lojas, dos fabricantes de conexões, canos, ferramentas, máquinas, equipamentos, tudo isso vai se beneficiar. Eu não teria dúvida em investir dinheiro na compra de ações dessas empresas, porque essas empresas vão, dentro de um espaço de tempo de 3, 5 anos, que é o tempo da gente se refazer e recomeçar, se beneficiar desse crescimento. Há investimento. Existe uma situação agora que dinheiro não é um limite, não é uma limitação. Existe uma sobra de dinheiro e uma disposição dos governos do mundo todo de... Não se fala em imprimir dinheiro, porque o dinheiro circulante é de só 4% do total, mas fala-se em colocar à disposição da população a quantia de dinheiro que seja necessária. Então, as empresas estão no momento de obter, sim, financiamento bancário, empréstimos, né? Qualquer setor. Pega o setor de construção, há uma grita extraordinária, uma expectativa de que eles dependem demais do BNDES, do governo federal, para financiamento. Eles não vão sobreviver. Então, a minha postura é a seguinte, olha, o pipoqueiro fatura mais quando o hospital está cheio de doentes. Tá? Ele vende mais. Para cada lado. Veja uma situação agora. Ficou claro para a gente que a gente e outros países precisam se libertar da produção da China. Nós não podemos ficar dependentes em áreas críticas da produção da China, né? Nós temos que ter um nível de produção de segurança no Brasil e que preço não seja apenas o fator de decisão. Nós temos que realimentar e criar no Brasil uma atividade industrial de sustentação. Todo mundo vê isso, Agostinho. Então, a indústria tem que ter uma atitude, uma política de governo de estimular a produção industrial nas áreas de segurança. Isso é um ponto. Nós estamos numa situação que vai ter tanto dinheiro que vai faltar mercadoria para se gastar. Eu fico até pensando, esses R$600, que são $130, aparentemente, não,
vai chegar a $100, está baixando cada vez, que vão ser dados durante 3 meses, eles vão ter uma destinação, sim, à alimentação, a pagar contas, a pagar créditos de celulares, mas uma parte desse dinheiro vai, infelizmente, para as igrejas evangélicas, que os pastores vão querer obter uma parte, o dízimo dessa grana. Infelizmente, porque é dinheiro que está sendo... Essa é uma percepção que a gente tem. E sem controle, sem pagar tributos e tal, né? É verdade. Agostinho, a história do real desvalorizado hoje foi 5,9. Ele abre uma oportunidade para exportação extraordinária. Os produtos brasileiros, os tradicionais que nós vendemos são de mineração, de agronegócios, né? Eles têm uma oportunidade maior agora. A balança de pagamento do Brasil faturou mais em abril desse ano do que do ano passado, aparentemente. Houve um benefício muito grande, porque há uma necessidade de alguém que... Então, o ponto de vista da gente é que vamos imaginar a seguinte situação, Agostinho. Você é um investidor, tem aplicações em empresas, em fundos, fora do Brasil. Nesse momento, você teve ao mesmo tempo que houve uma desvalorização, que houve uma redução do seu valor de aplicação, vamos dizer que você tivesse $1 milhão e agora você ficou com $900 milhões, $900 mil, vamos só para efeito de raciocínio. Só que o valor passando de 3,5 para quase 6, para 5,9, você teve uma margem de contribuição que provavelmente não vai ser permanente. Você teve um lucro com o dinheiro que você depositou lá. Nesse momento, muita gente pensa, uma primeira oportunidade é a seguinte: o lucro desse dinheiro, essa valorização, possibilita você comprar o carro dos sonhos, comprar o apartamento dos sonhos, a casa de praia, entendeu? Como é possível? Mas existem oportunidades assim, como as passagens aéreas estão de graça, né? Uma passagem para o Chile custa, acho que $160 para Santiago. Silvio, a palavra é sua, continua. Ok, então, comentando. A gente ficou, a gente que tem assim, alguma aplicação, algum caraminguá aplicado em dólar, nós ficamos assim com uma sobra de dinheiro e, primeiro, tomar uma decisão assim, muito simples de comprar alguma coisa aqui, ou então utilizar esse dinheiro para fortalecer a nossa empresa. Ir aonde existe oportunidade de negócio muito mais clara. Às vezes, esse dinheiro pode ser utilizado para tanto comprar, para contratar algumas das melhores cabeças, né? Alguns dos melhores profissionais que estão no mercado. Se você está precisando de um profissional, você vai ao LinkedIn e solicita e vai aparecer 100 possibilidades. Porque, assim, desses 100, provavelmente 10 estão dentro do perfil que você deseja. Então, com isso, você pode tanto reforçar a sua equipe, mas também você pode comprar concorrentes ou entrar em setores em que há oportunidade. Eu comentei, Agostinho, do projeto que nós fazemos aproveitando o fato de que as pessoas estão em casa, nós falamos com pessoas do Brasil inteiro, né? Gerentes regionais ou que trabalham em outros países também, e realizamos um seminário de reavaliação do planejamento. E já pensando no que nós vamos fazer na sequência. Então, que você pode
você tem. Mas eu queria falar, por exemplo, também sobre todo mundo fala, não é novidade, sobre essa história de somos digitais cada vez mais, nós não podemos deixar de ser. Então, nós recebemos um estímulo, né? O mesmo susto que nós levamos nos estimula a ir atrás. Ir atrás. Eu gostaria de mencionar o exemplo da sua empresa, Agostinho. A sua empresa está se saindo extremamente bem nesse momento. Você está com uma atividade, todo dia você consegue reunir pessoas interessantes, trazendo ideias muito bacanas e juntando pessoas. Você está num momento, você está aproveitando muito bem esse período de quarentena, essa instância, para tornar a sua empresa do jeito que você quer. E como você, existe uma... eu não sei se você sabia que o Mercado Livre é a 5ª maior empresa da América Latina. Ela é concentrada, né? 5ª maior empresa, é maior que o Bradesco. Pode ser que ela seja maior que o Unibanco, que o Itaú também. A semana passada, sexta-feira passada, ela era maior que o Itaú. Não sei, essas coisas mudam muito, né? Mas o valor de mercado dessas empresas. E ela é toda baseada no comércio eletrônico. O sucesso da Magalu é espetacular, baseado também no conceito de comércio eletrônico. É barato a lucratividade dentro dessa operação é muito melhor. Olha o que os bancos estão fazendo. Antigamente, eles, com telemarketing, eles tiraram a gente das agências. Depois deixavam a gente num cantinho das agências para ir direto na caixa. Agora eles estão tirando a gente até das caixas, né? Querem que a gente faça tudo online, tudo digital. E vamos que vamos, é isso mesmo, os custos. Veja a oportunidade, veja o que está acontecendo no setor que foi mencionado aqui pelo desembargador Calandra, pelo doutor Flávio Durso, da maior produtividade no setor de direito, não é? O fato de que os juízes estão decidindo mais, as causas estão sendo resolvidas, as audiências são à distância, né? Sustentação à distância, as coisas estão andando. Então, mesmo esse... Há uma oportunidade também para os advogados, porque no momento que houve vamos dizer assim, eu tenho um investimento no imóvel e aí não tenho mais dinheiro, deixo de pagar, quero fazer um acordo. Então, vai haver uma necessidade, as imobiliárias, o setor de construção, o Reinaldo pode até me ajudar com isso, mas o setor de construção vai passar por mudanças importantes. Essas mudanças, muitas delas vão virar demandas jurídicas. Então, aí também tem uma oportunidade para advogados. Os advogados vão ter um monte de trabalho pela frente, não é? Também. Em termos desse campo de oportunidade que as pessoas querem nos assistir, então, a maioria quer se instalar no setor de serviço. Como é que as pessoas podem se encaixar nesse momento? Estão em home office, nada impede que ela possa trabalhar em 3 empregos, 3 trabalhos hoje, estando em home office. Como é que as pessoas podem procurar novas oportunidades? Por exemplo, vocês que fazem pesquisas por telefone. Pois é. Eu tenho conhecimento que algumas empresas ligam para as pessoas, quer ganhar R$50 hoje? Faça isso aqui. Você não tem vínculo, não tem nada. A pessoa faz, ela fatura. Que dica você pode dar nesse ambiente para nós, Silvio? O ambiente de serviços que você sabe vai ser assim imediatamente prejudicado, não é? E é o que ocupa, que é o grande empregador de mão de obra no Brasil. Mas depende. Eu comentei o fato de que a gente está fazendo pesquisas online e pesquisas
e pesquisas por telefone. Nós falamos com médicos, falamos com gerentes de empresas de construção por telefone. Essas pessoas que estão em casa, trabalhando em home office, ficam encantadas de poder ocupar o tempo com uma coisa útil. Saem um pouco da noia que existe ficar em dar atenção a gente. Tá? Então, eu digo que depende... O outro exemplo que eu dei desses workshops feitos para revisão de planejamento é um outro exemplo de atividade de serviço que nós estamos fazendo. Então, as empresas, elas têm que se adaptar realmente e isso vai ser um estímulo, né? Para poder fazer isso muito. Ô, Silvio, e você acha que esse estímulo pode chegar na vida das pessoas, para quem nos assiste aqui, como uma atividade? De que maneira? Onde eu posso procurar esse tipo de trabalho que eu estou em casa? Eu quero fazer uma outra coisa agora, eu não aguento mais trabalhar aqui da empresa, agora eu quero fazer isso aqui. Como é que a pessoa deve... Onde é que ela acha esse tipo de oportunidade? Olha, você tá perguntando se a gente pode contratar pessoas para juntar isso. O nosso site é www.demanda.com.br. Sim, podemos. Eu queria comentar também, podemos e estamos abertos, precisamos de equipes, há uma necessidade de reforço o tempo todo, estamos abertos, queremos. Também eu queria comentar o seguinte, na minha atividade lá do CRA, no Conselho Regional de Administração, nós desenvolvemos uma operação muito, muito interessante. Nós criamos um tipo de hub, ou uma central, de oferta de cursos gratuitos na área de gestão. Nós fizemos acordos, convênios com a Fundação Getúlio Vargas, com a Unip, FMU, Senac, são acho que 12. O Sebrae vai entrar também no nosso grupo, mas ainda não está. Viu, Tirso Meirelles? O Sebrae vai entrar também no nosso grupo. Renato, nós estamos já em negociação com eles. Mas nós temos mais de 1000 cursos sendo oferecidos gratuitamente, online. E o acesso é através do hub, vai até o site do portal nosso, do Conselho Regional de Administração, localiza lá o curso, procura lá o espaço, chama Educa, e localiza lá o curso, já faz o acesso. Quem dá o certificado de conclusão, é um curso online, né? É um curso à distância, e é gratuito. Quem dá o certificado é a própria Fundação Getúlio Vargas, a FIA, a FECAP, as entidades que estão de acordo conosco. Nós começamos na semana passada com 2.500, essa semana nós já estamos com 5.000 pessoas e a tendência é crescer muito, né? 5.000 pessoas que tiveram acesso a esses cursos e que têm a possibilidade, portanto, de se beneficiar com isso, né? Isso é um exemplo apenas. Mas é atividade de serviços, como uma prestação de serviços, aproveitando a oportunidade. E é interessante, Agostinho, que essas coisas vieram para ficar, como você sabe. As empresas não vão mais querer fazer grandes reuniões presenciais, mesmo atividade de planejamento estratégico, que historicamente é um evento nas empresas, né? As empresas reúnem, trazem todas as pessoas para um local, hotel, estadia, hospedagem, grandes refeições, festas. Não acabou, mas vai reduzir. Vai reduzir, mas bastante. Vai reduzir. Vai. Não é? Mas já há uma inteligência nas empresas. Eu tenho percebido pelo governo do Estado de São Paulo, antigamente eu mandava uma correspondência para o governador, até esse mesmo, o governador João Dória, mandava correspondência para ele, um bilhete no WhatsApp dele, ele via uma resposta
oficial do Palácio por um caminho normal, eletrônico. Agora veio uma resposta interessante com a cópia do que eu mandei num sistema absolutamente digital de primeiríssimo mundo, exemplo da Casa Branca. Eu entendo, Silvio, que nós vamos voltar a um novo normal, mas realmente diferente, melhor o termo. Eu imagino que nós vamos viver um mundo melhor. Mas eu quero, como nós queremos te ouvir, eu vou te devolver o tempo agora. Nós temos 5 minutos finais. Eu gostaria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo e depois vão assistir essa live em outros momentos. Que mensagem você daria com a sua experiência de empresário, pesquisador de mercado? Você criou tantas coisas fabulosas, quanta riqueza você trouxe para as empresas, indústrias. Que mensagem você dá aos nossos amigos, aos brasileiros, alunos que vão ouvir essa live depois, neste momento de pandemia e de mudança da vida planetariamente? Olha, a mensagem é a seguinte, de uma forma, nem o Harari previu a existência dessa pandemia. Ele não sabia. Você pode ler o 21 Desafios do Século XXI, que você não vai encontrar menção a essa história. Isso está afetando todo mundo. Mas existe um fato assim, muito interessante, que ela tem começo, meio e fim. Da mesma maneira como na China, na Coreia do Sul em outros países, né, já está numa fase final, começa a estar reabrindo, isso vai acabar, essa necessidade de isolamento social e tal. A gente tem que aproveitar essa queda no chão para pensar. Eu acho que foi o momento que a gente... Vamos pensar o seguinte, olha, o momento que a gente faz do tempo de lazer nosso é consumido, em geral, com assistir filmes de algum tipo, ir a jogos, ocupar a mente com outras atividades. A gente pensa muito pouco. Olha só, a gente pensa muito pouco. A gente está com uma oportunidade muito boa para parar e ver o que você está fazendo e descobrir como você pode fazer, o que você pode fazer para poder melhorar a sua atividade. A pergunta que eu faço é a seguinte, você vai deixar que outras pessoas decidam? Você vai ficar no mimimi, reclamando da vida, dizendo, ai, que dureza. Eu trabalhei a vida toda numa atividade que, de repente, desapareceu. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos. Bola para frente. A gente costuma dizer que the best is yet to come. O melhor virá ainda. O melhor relatório você vai fazer, a melhor apresentação, a melhor prato você vai cozinhar, o melhor vinho vai tomar, a melhor noite de amor ainda vai haver. Vamos nessa, vamos para frente, vamos aproveitar essa oportunidade, repensar, mas sabendo que existe uma grande quantidade de oportunidades que a gente não podemos ficar no mimimi. Vamos lá. E uma coisa, eu dirijo essa mensagem, claro que prioritariamente aos meus amigos que são empresários, não, que frequentam esse grupo e que têm uma noção do que sabem fazer, mas também a todo mundo que está assistindo. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Olha, nós tivemos uma conversa sempre muito agradável com o Silvio Pires de Paula, empresário, presidente e CEO da Demanda Pesquisa de Mercado, a mais longeva empresa de pesquisa de mercados do Brasil, com grandes histórias. O livro dele é extraordinário, eu recomendo. Põe o livro aí, Silvio, para as pessoas verem. E agradeço a todos vocês por terem nos assistido. Nós voltamos nessa sequência. Essa live faz parte do programa de educação continuada, também gratuito, do Global Council of Sales Marketing. E aí, sempre convidando amigos para conversar um pouquinho. Foi muito agradável, Silvio. Obrigado, seu papo honesto, seu papo otimista, para cima. Obrigado pela gentileza.
Um beijo em casa na Ana. Foi um prazer enorme conversar com você. E você tem 1 minuto ou 2 aqui para uma palavra de tchauzinho final para os nossos seguidores. Apenas isso. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Um grande abraço. Para você também. Para você que nos assiste. Amanhã temos novas lives também. E você vê a nossa programação no nosso Instagram. Um abraço, Agostinho Turbian. Até a próxima. Obrigado, Silvio. Obrigado.